Avaliando minhas opiniões sobre a pandemia no Brasil, do Leandro Cardoso Bellato. Eu lembro que eu pensava em março sobre como seriam as coisas no Brasil e concluí que eu errei bastante a respeito das respostas governamentais. Foram muito piores do que eu imaginei. Eu acertei moderadamente a respeito da resposta popular. Sempre conto com a escrotice. Errei um pouco acerca da situação geral do SUS. A questão federal foi absurda, muito pior do que eu imaginei. É até difícil imaginar a resposta pior à crise do que a gestão federal. Esta ruindade faz, por contraste, parecer que certas respostas locais foram adequadas, mas não foram. As respostas locais foram muito ruins no fim das contas. Aliás, ficou muito claro que os gestores públicos nacionais, em qualquer escala, são muito incapazes de compreender o quão ruins são os incentivos da população. É crível que eles não compreendam a população. Exemplo típico, a péssima gestão do transporte público urbano. Foi recorrente a ideia estúpida de, para incentivarmos as pessoas a não saírem de casa, vamos diminuir a oferta de veículos no transporte público. Isso é claramente muito idiota, entre outras coisas porque muitos pacientes dependem do transporte público, muitos funcionários das áreas estratégicas que nunca pararam, inclusive do SUS, dependem do transporte público. Então a ideia de restringir a oferta do transporte público é péssima, mesmo caso houvesse colaboração popular nos esforços de autorreclusão. Diminuir a oferta não é um incentivo para as pessoas ficarem em casa, é uma garantia de enfrentar superlotação para as pessoas que necessitam do transporte público. E a recorrência desta ideia desastrosa indica o tipo de gestão pública incompetente e sem contato com a realidade em todo canto do país, em todas as esferas. Mas isso aqui foi muito mais para preservar as empresas de ônibus, o lucro delas. Quanto ao SUS, ele normalmente já está a um suspiro do colapso. Esta é a normalidade. Era de supor que rapidamente o SUS, em escala nacional, se tornasse como eram os hospitais públicos do Rio alguns anos atrás, um moedor de carne enferma. Isso não aconteceu. Provavelmente porque a resposta padrão do SUS foi suspender ou diminuir sensivelmente a maioria das demais atividades. Mesmo estruturas robustas e gigantescas, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, estão em um regime emergencial no qual a maioria das atividades rotineiras foi suspensa ou muito diminuída. O ambulatório geral das clínicas, por exemplo, parou completamente por uns 45 dias e até agora não chegou a 20% do que era. Tudo está sendo suspenso por lá. Quais as consequências deste blackout temporário do SUS? Só saberemos com estatísticas daqui a uns anos, mas provavelmente foi grave. É um preço que os gestores locais do SUS resolveram pagar e é provavelmente uma atitude acertada, mas que eu duvidava que fosse adotada porque o SUS costuma ser bem pouco flexível às alterações de demanda. Em resumo, a população foi mais ou menos tão escrota quanto eu suponho que ela fosse, mas o SUS reagiu melhor do que eu esperava e os governos reagiram muito pior do que eu imaginei. Até a próxima.